A paz do Senhor. Nós vamos continuar naquela lista de argumentos contra o pentecostalismo. Essa lista ela é bem resumida, então eu não estou parando para explicar cada ponto. Você vai ter que ir pesquisar. Né? Então vamos lá, 01 desse vídeo. Toda mentira dura pouco. Toda doutrina falsa, com pouco tempo, ela precisa ser alterada para ir se ajustando. E isso ocorreu com o pentecostalismo. O pentecostalismo se inicia com Agnes Osmo, mais ou menos, né? E Charles Fox Parham. E eles acham que estão falando chinês ou outro dialeto indígena. E quando percebem que aquilo não é chinês, nem nenhum outro idioma humano, eles começam a mudar a doutrina. E aí vão dizer que, na verdade, durante as missões, aquele dialeto será entendido. E isso falha também. Depois começam a dizer que são línguas misteriosas e que há necessidade de intérprete. Só que aí há poucos intérpretes e quando há eles diferem entre si. Né? E assim sucessivamente os pentecostais vão alterando as suas interpretações para fazer a Bíblia caber na experiência deles. Eu trouxe uma citação aqui da teologia sistemática carismática, carismático-pentecostal. E esse autor é César Carvalho, se não me engano. César Moisés Carvalho. Ele vai citar MacArthur, vai citar o argumento de MacArthur para refutar. E ele não vai refutar. Basicamente, ele vai chamar MacArthur de prepotente, arrogante e vida que segue. Ou seja, você que é pentecostal, você foi enganado, né? Se você comprar isso aqui achando que vai ter respostas para essas perguntas, você se deu mal porque ele não vai responder. Então vamos ver o argumento de MacArthur. Um exemplo disso é visto na história do pentecostalismo clássico, um movimento que fez do falar em línguas a peça central de sua teologia, com base em uma visão errônea do batismo no Espírito Santo. Quando os pentecostais originais estudaram o texto das Escrituras, eles estavam convencidos de que as línguas na Bíblia eram autênticas línguas estrangeiras. Mas o que aconteceu quando se tornou óbvio que a versão moderna do dom não era composta de idiomas autênticos? Se as Escrituras fossem sua maior autoridade, teriam abandonado a prática completamente, reconhecendo que o que estavam fazendo não combinava com o precedente bíblico. Em vez disso, mudaram radicalmente a sua interpretação do Novo Testamento, manipulando o texto a fim de justificar e preservar uma falsificação. Assim, o ensino claro das Escrituras acerca das línguas foi distorcido para redefinir línguas como ruídos ininteligíveis e assim ajustar-se ao fenômeno moderno. Então, o argumento de MacArthur não tem nada de prepotente. É um argumento bem honesto e simples. Se o dom de línguas, vocês, pentecostais, diziam que o dom de línguas eram idiomas. Quando viram que não eram, mudaram a interpretação bíblica. Por quê? Por que a interpretação bíblica teve que se adaptar à praxis? Não tem resposta, tá? 900 páginas e ele não dá resposta. Vamos lá. 02. Fórmula mágica. Se nós formos observar os primeiros anos de pentecostalismo, as demais igrejas, batista, presbiteriana, anglicana, elas ficavam olhando e não sabiam se aquilo era verdade, porque estava no começo, as informações eram muito desencontradas. E o que acontecia? Os bispos, se nós formos procurar, é difícil encontrar essas cartas, mas elas existem, eles trocavam cartas se perguntando o que estava acontecendo. E aqueles onde havia o dom de línguas pentecostal, eles explicavam como o dom funcionava para os outros. Lembre-se que o pentecostalismo ele era, no início, parasitário, ou seja, não existia igreja pentecostal. O pentecostalismo ele era dentro das demais denominações, tá? Então ele era parasitário. E aí eles vão escrever, olha, o dom funciona assim. A gente coloca uma música bem alta e manda a pessoa repetir a mesma palavra várias vezes. Glória, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Ou seja, os caras passavam uma fórmula, uma receita de bolo de como causar indução
como sugestionar a pessoa a achar que ela tem um dom. Ou seja, uma psicose, um malabarismo assim. Enfim, isso tá nas cartas que os bispos trocavam entre as igrejas. E isso é assim até hoje. Nos congressos pentecostais, eles colocam o som bem alto, fica chacoalhando o sujeito, gritando no ouvido dele, repete isso, repete, repete. Ou seja, é hipnose. É uma receita de bolo de hipnose. 03. Qual é a diferença do dom pentecostal para o dom pagão? Que existia lá em Éfeso, que existia no culto a Baal, no culto a Dionísio. Qual a diferença? Essa pergunta ela fica no ar porque o pentecostalismo tem 120 anos e ninguém respondeu ainda. Tá? Não importa o quanto eles digam que não é a mesma coisa. É só, eles dizem, não é a mesma coisa, tá? Me mostre, demonstre, porque tudo, absolutamente tudo em torno da glossolalia pentecostal é uma cópia da glossolalia pagã. Igualzinho. O ritmo, a cadência, o modo de falar, a mistura dos fonemas, como ocorre, como induzir, é tudo igual. Tá? Vamos lá. 04. O pentecostalismo ele tem característica de seita, porque ao invés de se utilizar do argumento bíblico, ao invés de tentar defender a doutrina base bíblica, o principal argumento, inclusive que vai aparecer aqui, uma roupagem acadêmica, tá? Ele vai dar uma roupagem acadêmica, mas é isso que ele vai querer dizer, é a experiência pessoal. A minha experiência pessoal. Ou seja, você não sabe porque você não experimentou. Tá? Então, é isso. Eu vou encerrar por aqui porque a gente vai ter agora uma nova série só refutando obras pentecostais. Então, eu vou trazer aqui essa sistemática carismático pentecostal. Não dá para ver, mas aqui em cima, na prateleira de cima, tem Confissão de Fé das Assembleias de Deus, teologia sistemática Stanley Horton, teologia sistemática Uma Perspectiva Pentecostal, tá? Tudo que você imaginar de pentecostalismo tem aqui, até Day que eu vou trazer. E eu vou pegar um por um e a gente vai ver como eles citam fontes falsas, como eles removem pedacinhos das fontes, tá? E esse aqui mesmo é uma chuva disso, tá? Então, até a próxima.